Falar agora um pouquinho sobre campo de profundidade, né? O que seria campo de profundidade? Quando a gente está fazendo uma gravação em que requer o foco, né? O que acontece? Você tem a parte em que fica em foco, a região em que fica mais ao fundo, que fica desfocado, e a região em que fica mais próximo da câmera, né? E que também fica desfocado. Por exemplo, aqui a gente tem uma mão, certo? Uns dedos, em que o campo focal, né, o campo de profundidade, está pegando apenas o dedo do meio, enquanto o dedo indicador aqui na frente e os outros dedo anelar e mindinho estão atrás, certo? Reparem que apenas o dedo do médio está aqui em foco, enquanto o indicador está uma boa parte já fora de foco, certo? Então quer dizer que o campo de foco aqui ele está pegando próximo do fim do dedo indicador e no meio termo entre o dedo do meio e o anelar, certo? Isso, como é que a gente faz para controlar então esse campo de foco? Aqui, esse exemplo está utilizando a íris aberta em 2.8. Bom, a íris nas lentes, elas fazem o que? Elas restringem o quanto de luz está entrando em relação ao objeto, certo? Ao sensor e o quanto que está vindo disperso de lateral, certo? Se a gente fechar a íris, no caso, né, de 2.8 a gente for para, por exemplo, 11, o que acontece? Nós teremos uma imagem, tá? Em que a gente tem então agora a profundidade maior. Como é que isso acontece, né? Quanto maior o número de stops ou quanto mais a gente fecha a íris, tá? O campo focal ele tende a aumentar. Então, o que estava em foco antes, que era só o dedo do meio aqui, agora tá também o dedo indicador, o anelar e começando agora a quase entrar em foco o dedo mindinho, certo? Então quer dizer que a extremidade mais próxima em relação à câmera já está aqui e a extremidade mais longe já está entre o dedo anelar e o mindinho, comparando com o outro que era entre o médio e o anelar, certo? O que acontece? Quando você tem os stops, né, de luzes, você acaba fazendo como o olho humano, que ele tende a compensar a questão do foco em uma determinada situação em que você tem menos luz. Como você tem aqui a parte de refração de luzes dentro da lente, a lente tende a mexer com o campo focal, ou digo, o campo de profundidade, tá? O olho humano também tem isso, só que não é tão quanto uma lente, certo? Uma coisa que você pode reparar, por exemplo, num dia de sol, você tentar focar sua atenção em algo, todo o restante que está mais longe do que aquilo ou mais próximo de você do que aquilo que está em foco, eles vão estar de certa maneira desfocados. Se você vê a mesma situação, só que agora em uma situação mais à tarde ou perto do anoitecer, que tem menos luz, o seu olho agora ele consegue enxergar com uma melhor definição, um foco, né, melhor em relação a isso. Por quê? O olho humano, assim como na lente, tem a íris. A íris do olho humano também, ela abre e fecha
restringindo assim o tanto de luz que vai entrar e alterando assim o campo focal ou o campo de profundidade, tá? E isso, né, a gente utiliza muito na fotografia como quando você quer dar destaque a algo, né? Por exemplo, eu tô com essa mesma imagem que vocês estão vendo aí na tela, que é as mãos. Eu tô tendo foco, no caso, esses 3 dedos. Mas eu não quero, eu só quero do dedo do meio, por exemplo, que ele esteja em foco, né? Eu só quero o detalhe dessa dobrinha aqui do dedo dele, por exemplo, não dos outros. Então o que a gente faz? A gente vai ter que restringir o campo de profundidade. Como? A gente vai ter que abrir a íris, tá? Então o campo de profundidade ele vai ficar, em vez disso aqui, ele vai ficar menor. E assim então a gente consegue dar destaque no que a gente quer, tá? Ficando assim apenas uma única região em foco. Uma coisa que você vai ver bastante, por exemplo, em filme, quando um personagem está em relação ao cenário, né? Se ele está muito próximo da câmera, ele vai estar em foco e o fundo não. Tá? O fundo vai estar desfocado. Por quê? Nossa atenção está no ator, certo? Se a gente quisesse ter o geral, né? Por exemplo, a gente quer também pegar o fundo, né? Não só o ator, a gente quer tudo. Bom, o que eu teria que fazer então? Teria que fechar a íris, ou seja, aumentar o número de stops, né? Em vez de estar em 2.8, a gente vai, sei lá, vai para 11, dependendo da lente vai subir muito isso, mas o que acontece? A gente vai conseguir ter tudo no campo focal, né? Na profundidade de foco, ok? Mas, como a gente está fechando a íris, a gente está restringindo a quantidade de luz, então a imagem vai ficar mais escura. Nesse momento, então, a gente teria que compensar a luz. A gente vai colocar mais luzes, certo? Numa outra situação, agora é o inverso, né? A gente precisa que a restrição de foco seja pequena, por exemplo, mas a gente está tendo muita luz. A gente está gravando num dia de sol, né? Ao invés da gente mexer na íris para a gente ter menos luz entrando, né? O que a gente faz? A gente utiliza filtros ND. O filtro ND ele faz o que? Ele vai controlar a quantidade de luz, porém ele não vai alterar no campo de profundidade. Então é como se estivesse usando um óculos escuro para a câmera, certo? Sem mexer no campo de profundidade da imagem. Por isso que os filtros NDs, a gente tem também a questão de stops dele, tá? A gente tem o 03, 06, 09, 1.2, 1.5, 1.8, temos também o 2.1, né? E assim vai. Essa numeração ele é referente ao número de stops que a gente está querendo em relação ao que a gente vai estar restringindo de luz, porém sem mexer no campo focal, ok?